A gente traz agora o nosso olhar, meio-dia 14 aqui para o Brasil, porque o deputado federal Nicolas Ferreira disse agora há pouco que atingiu o seu objetivo com a caminhada que começou a fazer ainda na segunda-feira, lá na cidade mineira de Paracatu. Já já ele e a sua equipe chegam à capital federal, ali o ponto final dessa caminhada, para protestar contra a prisão de Jair Bolsonaro e contra as decisões do Supremo Tribunal Federal. Imagens para vocês aí da manifestação. A gente tem o Pedro Moreira com mais detalhes ao vivo. Pedro, tudo bem? Boa tarde para você. Em que ponto que você está na cidade? O que você consegue acompanhar por aí? Tem muita chuva também, né, neste domingo. Exatamente, Renan. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha a programação da CNN neste domingo. Eu estou nas imediações da Praça do Cruzeiro, que é o ponto escolhido pelo deputado federal Nicolas Ferreira para encerrar essa marcha, essa caminhada que já dura pelo menos 6 dias. E na Praça do Cruzeiro o deputado marcou um ato para finalizar esse protesto que começou na cidade de Paracatu, na região noroeste do estado de Minas Gerais. E de lá ele saiu em caminhada, em marcha, a pé, até Brasília, percorrendo uma distância de cerca de 240 quilômetros. E eu estou aqui nas imediações da Praça do Cruzeiro, que é uma praça que fica, para quem não está acostumado com Brasília, é uma praça que fica no eixo monumental, que são as vias que terminam ali na Esplanada dos Ministérios. A Esplanada dos Ministérios, considerando que Brasília tem aquele mapa em formato de avião, a esplanada estaria onde fica mais ou menos a cabine do avião, a cabeça do avião, e a Praça do Cruzeiro ficaria um pouco depois da cauda do avião, digamos assim, já fora daquele desenho das asas, mas ainda é a mesma via, que é chamada de eixo monumental, e a Praça do Cruzeiro fica bem no meio, no gramado central dessas vias, que tem muitas pistas, nesse sentido leste e sentido oeste. E eu estou aqui tentando me abrigar da chuva, Renan, para tentar fazer imagens e fazer a cobertura desse ato final aqui na Praça do Cruzeiro. Muita movimentação de apoiadores, de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, usando camisetas amarelas, da seleção brasileira, enfim. Só que a chuva é muito intensa já há um certo tempo, há cerca, pelo menos 1 hora, chove muito intensamente aqui na região central de Brasília. Isso acabou dispersando um pouco o público nesse momento, mas ainda há muitas pessoas debaixo de chuva, aguardando a chegada do deputado, e ele, pelas informações que a gente vem acompanhando, por meio de assessoria, de pessoas que fazem a caminhada com o Nicolas Ferreira, ele saiu de um ponto, o último ponto de concentração que foi feito numa via aqui do Distrito Federal, a Via EP, uma importante rodovia aqui que corta o Distrito Federal de norte a sul, na região, num bairro Parkway. Então ele saiu do Parkway por volta das 10 da manhã, um pouco antes das 10 da manhã, para fazer esse último percurso, esse último trajeto dessa caminhada que tem o destino final, que é a Praça do Cruzeiro. Esse último trecho, que foi iniciado agora pela manhã, às 10 da manhã, tem cerca de 18 quilômetros. E o deputado já se aproxima da região central de Brasília, já passou por bairros, por exemplo, como Octogonal, como Cruzeiro, e se direciona então para essa praça que é chamada de Praça do Cruzeiro. Os apoiadores, um grupo segue com o deputado nesse trajeto final, enfrentando essa chuva forte que cai em Brasília nesse momento. E mais cedo, como você disse, antes de iniciar esse trecho final, Renan, dessa última etapa dessa caminhada, aqui dentro já de Brasília, o deputado conversou com jornalistas, com a imprensa, e disse que já considerava o objetivo atingido por ter chamado a atenção para essa situação que ele denuncia nesse ato, que seriam as decisões do Supremo Tribunal Federal, as condenações pelos ataques às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023, e também incluindo aí no protesto a condenação e a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa coletiva de imprensa que ele deu pela manhã, também muitas críticas ao governo do momento, ao governo do presidente Lula, e referências a escândalos recentes aí da sociedade, como a investigação do Banco Master e também as fraudes no INSS. E aí a gente então, Renan, além disso, a gente também mostrou na programação que a gente teve uma implosão de um hotel aqui em Brasília. Então esses 2 acontecimentos simultâneos nesse domingo complicam bastante a situação aqui no Distrito Federal em termos de bloqueios de vias, muitos desvios, o trânsito está completamente alterado na região central de Brasília. Então muito engarrafamento, e a chuva vem para completar esse cenário, mas então a gente, no momento, o cenário é esse, a gente está
na região da Praça do Cruzeiro, que é o destino final dessa caminhada, e aguardando a chegada, então, do deputado Nicolas Ferreira com o grupo que o acompanha nessa reta final, para esse ato final. Que a assessoria de imprensa do deputado calcula que ele vai chegar aqui à Praça do Cruzeiro por volta de 13h, mas na minha opinião, Renan, é uma estimativa um pouco otimista. Eu acho que eles vão demorar um pouco mais para chegar, a distância ainda é considerável que eles têm que percorrer, mas aqui na praça já há assim, um grande número, né, de apoiadores e um esquema forte de segurança, né? Muito policiamento da Polícia Militar do Distrito Federal, muitos desvios no trânsito, né? Os motoristas aqui do DF estão enfrentando uma situação bem atípica neste domingo, tanto por essa marcha que chega na cidade hoje, quanto também pela questão da implosão do hotel aqui em Brasília, daquele prédio de 16 andares que modificou bastante a vida aqui, né? O cotidiano do domingo. Mas a gente segue acompanhando, Renan, para fazer então, né, cobrir esse último ato, esse último momento dessa caminhada que Nicolas Ferreira promove, cuja etapa final ocorre nesse domingo aqui em Brasília. Renan. Pedro Moreira, nosso repórter em loco ali sob forte chuva, né, ao lado de alguns apoiadores que já aguardam a chegada de Nicolas Ferreira. Esse último trecho da caminhada dele ali na Praça do Cruzeiro. Aliás, Pedro, aproveitando a sua companhia aqui, um forte esquema de segurança também foi preparado, né? Preparado desde ontem, sexta-feira, justamente para receber esse número grande de apoiadores que estão acompanhando o Nicolas nesta caminhada. Sim, Renan, a gente pôde observar, por exemplo, né, um reforço no policiamento na Praça dos Três Poderes. O Palácio do Planalto, por exemplo, decidiu cercar com gradios de metal todo o perímetro do Palácio do Planalto. A gente conversou com o Gabinete de Segurança Institucional, que faz a segurança da Presidência da República, do presidente Lula, e eles disseram que foi uma precaução apenas por causa da expectativa de protestos para a região central de Brasília, mas a gente lembra que pela programação divulgada pelo deputado Nicolas Ferreira, não há, né, uma previsão, pelo menos isso não foi divulgado, não há uma previsão dessa marcha descer até a esplanada dos ministérios, até a Praça dos Três Poderes. A programação que o deputado passou seria de que o ato final seria aqui na Praça do Cruzeiro, que é região central de Brasília também, é a mesma pista da esplanada, só que, né, um pouco mais distante, e fica, né, a uma distância considerável da Praça dos Três Poderes. Na região em que nós estamos aqui, há, por exemplo, também muitos bloqueios no setor militar urbano, que é onde fica o quartel-general do Exército Brasileiro, e que também foi muito noticiado, né, em 2023, depois da eleição de 2022, porque foi um dos pontos em que ocorreram aqueles acampamentos de apoiadores de Jair Bolsonaro, diante desse quartel-general, né, do QG do Exército aqui em Brasília. O setor militar urbano, que é como se fosse um bairro aqui de Brasília, né, ele está completamente cercado e com acesso a veículos completamente impedido. Não é possível usar o setor militar urbano hoje, que além de abrigar prédios e infraestruturas das Forças Armadas, é um caminho natural do brasiliense, né, para acessar outras áreas da cidade. Geralmente pode ser uma opção, né, de via, de caminho a se seguir para acessar algumas áreas aqui da região central, e hoje isso não é possível, por exemplo. Está completamente cercado o setor militar urbano, assim como a maioria das vias de acesso ao eixo monumental, à esplanada dos ministérios. Fruto, sim, né, desse esquema de segurança que foi implementado na expectativa dessa chegada da marcha do deputado Nicolas Ferreira. Então a gente vê, sim, um policiamento intenso, muitos policiais militares tentando também impedir o estacionamento irregular de apoiadores, né, que tentam chegar de carro, aí falando já assim, de pessoas que vivem em Brasília e que tentam chegar até o ato, né, para participar. Os policiais impedindo o estacionamento, por exemplo, em gramados, em canteiros centrais, né? Também como parte desse esquema que foi montado, desse forte esquema de segurança que foi montado aqui em Brasília por causa dessa manifestação. E mais uma vez lembrando, né, Renan, também por causa da implosão do hotel aqui na região central, que também já tinha feito as forças de segurança providenciarem todo um esquema especial com muitos bloqueios também. Então esses dois atos aí se somando nessa atenção que a administração local do DF está dando para esse domingo aqui em Brasília, Renan.